Olá! Olá, galera fera! Como que vocês estão, hein? Saudade de vocês. Espero que todos estejam bem, animados pra gente mais uma semana para nós estudarmos a palavra de Deus, aprendermos mais e agradarmos o nosso Deus, né? E por falar em agradar a Deus, em servir a Deus, a gente vai falar hoje sobre um rei. O rei Josias. Você sabe a vida do rei Josias? Quem foi o rei Josias? Será que ele agradou ao Senhor? Será que não? Vamos ver um pouquinho da história dele com a tia? Abra lá então em 2 Reis 22. Lá em 2 Reis 22, no capítulo 1, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. 8 anos? Isso mesmo. Josias tinha apenas 8 aninhos quando ele começou a reinar lá em Jerusalém. E a Bíblia fala que ele fez o que era reto perante o Senhor. E olha que Josias, ele cresceu vendo seus pais não agradarem ao Senhor, adorar ídolos, né? Ele cresceu nesse ambiente, mas ainda assim ele tinha o coração voltado para o Senhor. A Bíblia diz no versículo 2 que ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, Josias, a gente vai ver na Bíblia que Josias buscou a Deus, diferentemente dos seus anteriores, dos reis anteriores, e diferentemente daquela geração que tinha se voltado contra Deus, né, virado as costas para Deus e adorado ídolos e imagens de escultura que Deus abomina. A Bíblia diz no versículo 3 que no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão dele, o Safã, ir lá na casa do Senhor. E aí ele tinha que ir lá e ele chegou lá, falou com o sumo sacerdote Ilquias, né, no versículo 4, que ele queria arrecadar dinheiro entre todo o povo para que eles pudessem restaurar a casa do Senhor. Olha que legal, Josias tinha o coração voltado para Deus, ele queria restaurar toda a igreja, né, restaurar a casa do Senhor, para que eles pudessem ter um local de adoração ao Senhor, ele e todo o povo. Então eles assim fizeram, pegaram o dinheiro e começaram então, contrataram carpinteiros, edificadores, pedreiros, para começarem então as obras lá na casa do Senhor e reformar aquele espaço, aquele local, né? A Bíblia diz que quando eles foram lá na casa do Senhor, o sumo sacerdote Ilquias, ele encontrou o livro da lei, foi escrito por Moisés, né? E aí ele entregou então para o Safã, que era o escrivão do rei Josias, e aí Safã foi até ele e contou para ele que o Ilquias tinha achado então o livro, e aí ele leu o livro para o rei Josias. A Bíblia diz assim, no 2 Reis 22, versículo 11: Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. A Bíblia diz que Josias rasgou suas vestes. Esse era um costume da época para quando as pessoas ficavam tristes ou desesperadas, e foi a situação. Por que ele ficou então triste e desesperado? Lá no versículo 13 fala assim: quando ele ouviu, né, depois que ele ouviu as palavras lá do livro, ele pediu para alguns dos seus servos lá e consultar o Senhor por ele e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, ele disse, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então aqui ele diz, né, que a geração anterior a ele, a geração dele atrás, os pais dele, não serviam a Deus, não ouviam as palavras do livro da lei e não adoravam ao Senhor verdadeiramente. Então por causa disso, eles tinham acendido o furor do Senhor contra eles, contra o povo. E a Bíblia diz que eles procuraram, na verdade, eles procuraram a Hulda, que era uma profetisa, né? E ela então falou, por meio de Deus, falou com eles, né? Que a procuraram. E ela disse assim, lê lá no versículo 16:
Assim diz o Senhor, a Uda falando, a profetisa: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então, o Senhor Deus falando por meio da Uda que o furor dele tinha se acendido contra aquele povo e ele ia destruí-los. Ouvindo isso, o rei Josias se humilhou ao Senhor, ele chorou, né, rasgou as vestes e ele ficou muito triste com tudo isso. E o Senhor viu que ele tinha um coração voltado para ele. O Senhor sabia que ele era fiel a ele, né? E o Senhor falou para ele que esse mal só ia acontecer com o povo depois de sua morte, que ele não iria ver essa situação acontecendo, né? Essa maldade acontecendo a todo o povo. Aí quando a gente vai lá no versículo 23, no capítulo 23 de 2 Reis, fala assim no primeiro versículo: então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e se ajuntaram a ele. Então todo o povo veio até o rei Josias para que ele lesse as palavras do livro da lei para todos eles. E aí o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu esta aliança. Eles concordaram então, e durante todo o reinado do rei Josias, o povo se voltou para Deus. Olha que legal, o rei Josias, ele aproximou todo o povo de Deus. Ele levou o povo a adorar a Deus novamente, né? A não voltar as costas para Deus. Então, o rei Josias, a Bíblia diz, nos versículos posteriores, né, do 4 em diante, que Josias então começou a organizar lá a casa do Senhor e toda aquela cidade, tanto Judá quanto Jerusalém. Ele começou a destruir todos os ídolos e imagens de escultura que tinha nas cidades. Então ele foi limpando tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Depois que ele limpou tudo que não agradava ao Senhor, ele deu ordem então para a celebração da Páscoa. Então no versículo 21 ele diz assim: deu ordem o rei a todo o povo dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Então isso era o 18º ano, né, de reinado já do rei Josias. Então eles celebraram a Páscoa ao Senhor Deus, né? Então Josias levou o povo para perto de Deus. E aí eu pergunto para você: você tem amigos que te levam para perto de Deus? Você é um amigo, uma amiga que leva as outras pessoas para mais perto de Deus também? Porque às vezes pode ser que você pense: mas só eu, tia, que sirvo a Deus na minha classe, na minha sala de aula. Ah, tia, só eu sirvo a Deus e leio a Bíblia lá na minha casa. Meus pais, meus familiares, não. Eu fico com vergonha, eu não quero ler, eu acho que vai ser ruim. A tia fala para você fazer como o rei Josias. Esse é um desafio, mas você pode ser um instrumento de Deus para levar outras pessoas para perto de Deus. Levar outras pessoas a adorar ao nosso Senhor Deus, verdadeiramente. Como que a gente faz isso para se aproximar de Deus e aproximar aqueles que estão perto de nós, que nos rodeiam, na escola, na nossa vizinhança, na nossa família, na nossa casa? Como que nós podemos ser usados por Deus, como Josias foi o rei, né? Para levar essas pessoas também a adorarem o Senhor Deus, a conhecerem o Senhor Deus e a tua palavra. Então a gente precisa ter compromisso com o nosso Deus. Primeira coisa, a gente louvá-lo, adorá-lo, independente das circunstâncias e do lugar onde nós estamos. Então é importante que a gente ore todo dia, que a gente leia a Bíblia todo dia, né? Que a gente esteja pertinho de Deus
entendendo o que a Bíblia fala para todos nós. A Bíblia, ela é uma mensagem de Deus para nós, é a mensagem de Deus para nós. Era tudo que Deus queria que nós soubéssemos dele, dos propósitos dele, estão na Bíblia. Então ela é um livro muito precioso para nós, para nossa vida, e que por meio então da nossa vida, do nosso testemunho, nós alcancemos outras pessoas, que outras pessoas também passem a conhecer o nosso Deus e a adorar e servir o nosso Deus. Amém? Foi bom então, espero que tenha sido bom para vocês também, aprender um pouco mais, aprender com a vida do rei Josias, e eu desejo que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa semana, que nós tenhamos uma semana de bênção e de leitura da palavra, e que nós possamos ter pequenas ações que comprovem a nossa fé em Deus e que leve outras pessoas também ao nosso redor, nossa casa, nossos amigos, nossos primos, né, nossos parentes, também a se encontrarem com o nosso Deus e servir verdadeiramente o nosso Senhor Deus, tá bom? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus.